Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre desculpas para a missão. Deus conta conosco, mas às vezes alguns de nós queremos fugir desse chamado e é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Não sai daí porque o Lições da Bíblia só está começando. Olá, amiguinhos! Eu sou o Hélio e a gente te convida para conhecer um novo guia de estudo Super Lupa, hein? A Volta ao Mundo em 7 Dias! É uma história em quadrinhos com jogos e curiosidades para você aprender sobre a criação do mundo. Peça em novotempo.com/escola bíblica. Ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal para estudar com profundidade a Palavra de Deus. E eu já estou aqui na boa companhia dos nossos amigos, colegas, pastores que estão aqui para compartilhar comigo e com você insights preciosos da Palavra de Deus, especialmente sobre o tema da missão. Como é bom saber que Deus conta com a gente para compartilhar o amor dele com outras pessoas e esses meus amigos, estão aqui fazendo exatamente isso, cumprindo também parte da missão que Deus entregou para eles. E eu vou apresentá-los mais uma vez para vocês agora. Aqui à minha esquerda, o pastor André Flores. Amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius. Prazer estar aqui. Já quinta semana, né? Pois é. E estamos aprendendo muitas coisas lindas relacionadas à missão, o amor de Deus por nós e o amor que Ele quer comunicar às pessoas através de nós também. É verdade. Pastor Mateus Tavares, que bom que você está aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius. É uma alegria poder estar aqui junto com os colegas também e aprendendo mais da Palavra de Deus. Uma bênção, tem sido uma bênção para a gente. Pastor Tavela, irmão, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui junto com você, que já é companheiro de trabalho, junto com os nossos colegas aqui que vieram de longe. E a gente está muito feliz de voltar para um tema tão importante da Palavra de Deus. É verdade. Irmão, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai, por favor, nos abençoa no estudo que temos nesta semana. Amém. E que pela Tua graça nós tenhamos entendimento, que pela influência do Espírito Santo os nossos olhos possam se abrir diante das verdades que o Senhor tem para nós na Tua Palavra. Amém. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a missão é um privilégio poder participar, né, dela. Veja, é uma coisa que Deus poderia fazer sozinho ou então usar os anjos, mas Ele resolve, em sua graça, compartilhar conosco. Cada um de nós deveria entender isso como uma coisa maravilhosa, né? Poder fazer aquilo que Deus poderia fazer sozinho, né? Ou então contar só com os anjos. Outra coisa muito importante nisso, né? O cumprimento da missão é uma resposta ao amor de Deus e à graça divina. Agora, muitas vezes a gente não está disposto, a gente não quer e apresenta desculpas para não fazer justificativas e tudo. Na lição dessa semana, nós vamos trabalhar esse tema das desculpas. E, pastor Mateus, antes de a gente entrar basicamente nas desculpas que nós vamos apresentando a partir dos insights da história bíblica, base da lição, vamos pensar um pouquinho nos grandes desafios missionários que nós temos, porque eles podem até servir de alguma forma como desculpa para algumas pessoas. A gente não cumpre por causa disso, aquilo, outro. Ou então, olhar de uma perspectiva positiva para esses desafios como assim, olha, Deus quer que a gente vá e nós vamos fazer pela graça dele. Isso que você está colocando, trazendo para a gente é extremamente importante, porque a igreja enxerga, né, três grandes janelas, vamos dizer assim, de desafios para que o Evangelho possa chegar. O primeiro deles é a chamada janela 1040, né? Que é aquele recorte do mundo ali, onde o cristianismo tem dificuldade de se desenvolver. A outra janela são as janelas das grandes cidades, né? Nós temos cidades no mundo hoje, Tóquio, por exemplo, 37 milhões de pessoas, né?
Nós temos Nova Delhi, 31 milhões de pessoas. Depois temos Jacarta e outros lugares mais. São Paulo, aqui no Brasil, se eu não me engano, perto de 15 milhões de pessoas. Então, assim, é muita gente no mesmo lugar, e isso traz desafios para o Evangelho, desafios de expansão, desafios financeiros, desafios, porque os grandes centros urbanos, eles têm algumas características, né? A urbanidade tem algumas características, e uma delas é o pluralismo. Então, quando eu tenho um ambiente extremamente plural, eu também tenho dificuldades para que o cristianismo possa ali encontrar espaço. Ao mesmo tempo que também são oportunidades, porque se eu tenho um ambiente plural, eu também posso ter o meu espaço para eu poder apresentar a verdade da palavra de Deus, né? Então, você tem sempre desafios e oportunidades. E o último ponto é a janela chamada de pós-cristã, que é onde o cristianismo passou, né? Passou numa boa palavra, onde o cristianismo iniciou e onde ele tem o seu, a sua grande base, que nós estamos falando de Américas e Europa basicamente, e também um pouco da Austrália, e você tem então agora uma espécie de reação ao cristianismo. Então é visto como uma janela pós-cristã. E isso traz para a gente sim desafios e às vezes, como você falou, a gente pode usar como desculpa, né? Ah, mas é uma cidade muito grande, né? É um pessoal que já sabe do Evangelho, como que eu vou falar se eu já falo, os valores estão, os valores cristãos secularizados, né? Como que eu vou agora trabalhar esse tipo de linguagem, né? Ou a janela 1040, né? Então, realmente são desafios que a gente tem pela frente. Esses desafios não são novos, né, pastor Tavella? A história bíblica está recheada aqui e ali de episódios que retratam situações semelhantes a essas que nós enfrentamos hoje. O profeta Jonas, o primeiro missionário transcultural da Bíblia, né? Alguém que sai de sua nação para ir para outra, levar o evangelho, parece que estava com esses desafios, ou parte desses desafios muito vivos na mente, e ao invés de ir para um lado, foi para o outro. Né? Exatamente. A história de Jonas, ela é inseparável do tema da missão. Nós usamos algumas semanas anteriores falando de Abraão, estabelecendo ali como um missionário num aspecto muito positivo. A gente tirou lições preciosíssimas aqui da postura de Abraão, da maneira como Deus o usou, do chamado, mas a gente não consegue passar por esse tema sem a famosa história de Jonas. A começar pelo, digamos assim, o ineditismo, uma coisa sobrenatural de que Jonas tenha sido engolido por um grande peixe. E a gente conta essa história para criança, e a gente aprende essa história quando a gente é criança. Mas a marca registrada aqui da história de Jonas é, em primeiro lugar, a rejeição do chamado. Como você acabou de dizer, ele estava diante de um desafio gigantesco e ao invés dele se render, de confiar em Deus e atender o chamado, ele tomou a direção contrária. E a Bíblia, a história é realmente enfática. Quando a gente olha no mapa, Jonas estaria ali na Palestina, hoje ali onde seria a cidade de Tel Aviv, lá no estado de Israel. E ele deveria ir para o lado leste, na direção ali de onde é o Iraque, no noroeste do Iraque, onde estaria a cidade de Nínive. E ele embarcou para atravessar o Mediterrâneo e ir na direção da Espanha, lá para o outro lado, Tarsis, que é a expressão aqui na Bíblia, está dizendo que ele pegou o caminho totalmente contrário daquilo que Deus estava pedindo para ele fazer, ordenando para ele fazer. E isso aqui é uma lição enorme para a gente. E nesta semana a gente vai passar pela história de Jonas, e é lógico que tem coisas lindas, maravilhosas aqui para a gente destacar, mas eu arriscaria dizer que o grande desafio é a gente usar a história de Jonas como um espelho. Porque tem uma série de coisas aqui que a gente critica, assim, imediatamente a gente critica com veemência. Imagina Jonas fazendo, e nos nossos dias, agora no século XXI, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, durante essa semana, eu acredito que avaliando essa história, nós temos lições muito preciosas para nós e para a nossa igreja. Diante da sua fala, muito bem contextualizadora, né? A gente fica pensando na relação existente entre a missão e a conversão. Sem dúvida. Porque você até falou, né, que ele deveria ir para cá,
e foi para lá. Sim. E o que é a conversão na realidade? É né? uma mudança de É uma rumo. mudança de rota, né? É até Chubá, né? Exatamente. Então, Deus estava... O que é a conversão? Quando você vai na direção de Deus. No caso de Jonas, para onde Deus estava indo? Deus estava indo para Nínive. Mas Jonas deu as costas para Deus e para a direção de Deus e foi para a direção oposta. Então, é por isso que Ellen White diz, né, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, se Deus está indo para Nínive, o verdadeiro convertido vai para lá. Se não há um processo de conversão real na vida, nós vamos na direção oposta de Deus. Mesmo um profeta pode estar passando por problemas espirituais graves. Sem dúvida. O que eu penso também, Vinícius, na história de Jonas, por que Deus chamou Jonas, né? Porque pensa num indivíduo cabeça dura, né? Se a gente pode pensar assim, né? E Deus chama ele para uma missão. E lógico que não era uma missão fácil, né? E naquela que era a cidade mais violenta, né, da época, com o rei mais cruel de todos, enfim, os assírios, né, eles são tidos, né, por esse povo na história da humanidade como os mais terríveis, mais cruéis. E de fato, certamente bateu no coração dele o medo, né? Pô, vou pregar para esse povo. Número 1, eles não vão me ouvir. Número 2, capaz de me lançarem na prisão, me torturarem, me matarem. Enfim, ele tinha os motivos dele, né? E nós também temos nossos motivos, né? Muitas vezes, puxa, eu não vou falar nessas circunstâncias porque a pessoa não vai me ouvir, ou vão me ridicularizar, ou às vezes a gente está numa situação aplicando, né, para a nossa realidade. Talvez estejam nos assistindo aí jovens universitários que são cristãos, né, e outras pessoas dentro do seu meio de trabalho, e às vezes a gente tem medo, né? Pô, será que se eu falar, o que vão pensar de mim? Pode ser que eu perca o emprego, pode ser que eu perca a minha influência aqui, pode ser que eu perca, né, enfim, nos nossos dias, na nossa realidade, não seria o caso de perder a vida, como Jonas teve medo ali, mas existe essa questão do medo, né? Mas como nós já vimos em outras lições, Deus disse, eu vou contigo. Amém. Eu vou estar com você até o final. Então, a gente não precisa ter medo de dar razões da nossa fé. Amém. Quando assim Deus nos colocar ou nos chamar para assim fazermos, né? E Jonas, ele teve medo do chamado, teve medo de dar razões da sua fé, ele correu para o lado oposto. Mas voltando àquilo que eu estava falando a princípio, Deus, ele coloca a história de Jonas na Bíblia, ele coloca a história desse indivíduo, que a gente pode dizer assim, era um cabeça dura, né? Para dizer assim, olha, se você é cabeça dura, filho, eu estou chamando você também para a missão. Eu estou chamando você para a missão. Você que tem medo, você que está com dificuldade, você que, enfim, eu estou chamando você, porque Deus estava com isso querendo salvar não só Nínive. E isso na história de Jonas é extraordinário, né? Deus não estava querendo salvar tão somente Nínive. E assim, Deus estava trabalhando com Jonas. E a história vai nos revelando ali, né, isso de forma extraordinária. Todos nós temos, né, especialmente nós estamos no ministério pastoral, temos um pouco dessa questão do chamado, né? Eu fui fazer teologia quando eu tinha 28 para 29 anos. Tinha meu trabalho, já era casado, tinha uma filha de 2 anos. E a gente sai com, puxa vida, como vai ser? Estou deixando meu trabalho, estou deixando minha carreira, estou deixando a segurança, né? Enfim, financeira que a gente tinha, os sonhos, as coisas que Deus estava permitindo nós construirmos. Mas hoje eu olho para trás pensando assim, Deus é fantástico, né? Amém. Deus é fantástico e a despeito de qualquer medo que a gente possa ter passado ou em algum momento ali, mas Deus assim, filho, vai que eu vou ser contigo. E Deus nos mantém, Deus nos abençoa. Amém. Deus, ele é extraordinário. E não é um chamado para, tipo, fazer teologia ou ser pastor, é um chamado para a gente testemunhar, como nós temos visto na lição, né? Jerusalém é o quintal da casa, né? Ali ao nosso lado. E às vezes você pode ser chamado para uma missão transcultural também. Tem um casal de amigos, eu termino
aqui esse raciocínio, né, que recentemente foi chamado para um país onde tem passado por uma situação governamental muito insegura, né? E numa conversa com esse casal de amigos, né, a esposa falou assim: será que Deus nos chamou para nós morrermos aqui? De arrepiar, né? Sim. Será que Deus nos tirou do nosso país, do nosso conforto, onde nós estávamos bem tranquilos, para vir para uma situação de incerteza, de política, insegurança e tudo mais? Será que Deus nos chamou para nós morrermos aqui? Isso que eu pensando, uau, como é isso? Né? Aí vem a questão do medo, né? O medo de Jonas, o que causava medo em Jonas, e a lição vem trazendo isso para a gente, era a realidade de Nínive. Então, quando ele olhava o que era Nínive, aquela cidade grandiosa, que para muitos era o lugar onde muitos queriam ir, para Jonas era o lugar onde ele não queria ir. Então, a gente passa por essa mudança cultural hoje, né? Existe na nossa cabeça ainda muita essa aspiração do meio rural, né? Vou para a roça, que é o lugar feliz, esse tipo de pensamento, né? Que eu não estou falando que não é o lugar feliz, está errado, mas quando a gente pensa em missão, a gente esquece da cidade muitas vezes. A gente olha para a cidade como o lugar aonde está o mal. Quando, na verdade, nós precisamos começar a olhar para a cidade como o lugar onde estão as oportunidades de salvação. Porque, se eu olhar hoje só para o Brasil, nós já estamos perto de 85% da população brasileira vivendo em cidades, em centros urbanos. Na população mundial, estou chegando a 70%. Então, cada vez mais, na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso tempo, as pessoas estão se movendo para as grandes cidades. Mas existe um processo de pessoas indo também para o meio rural. É verdade, mas a quantidade, o fluxo muito maior. Então, se eu me afasto das cidades no sentido de missão, quem vai pregar para as cidades? Esse povo? Exatamente. Quem que vai apresentar o evangelho para eles, né? Então, às vezes a gente olha a cidade e nos assusta. Nos dá medo, como deu em Jonas. Jonas sabia que o pessoal de Nínive era uma cidade grande e sabia da cultura e da religião deles, então eles temeram. A gente também olha para a cidade e vê, lá tem uma variedade de crenças, uma variedade de coisas, uma dificuldade danada na questão do tamanho da cidade, trânsito, finança, violência, uma série de coisas. A gente olha e fala, não, Senhor, eu não vou para lá, mas quem vai para a cidade? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Vou confessar um pecado, porque então. O povo de Deus está lá. Vou confessar um pecado, então. Como pastor, a gente às vezes tem medo, né? Sim. Senhor, se eu for chamado para aquele lugar, para aquela cidade, né? E tal, Senhor, por favor, né? Enfim, Manda outro, Senhor. Manda outro, Senhor, né? Mas isso nos faz refletir, né? E isso passa no nosso coração. A gente não está falando de uma Nínive, né? Exato. A gente não está falando de uma Nínive. Que legal poder refletir sobre esses pontos, né, do chamado de Deus para cada um de nós. Você também tem um chamado e precisa ouvir esse chamado. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora para a gente poder respirar um pouquinho, mas não saia daí porque o programa volta já já. Estamos de volta e vamos continuar juntos aqui estudando a Palavra de Deus. Bom, eu quero fazer uma recomendação especial para você que ama o programa Lições da Bíblia, que assiste toda semana e que mais do que isso, e mais importante, ama estudar a Palavra de Deus. Você sabe que o programa Lições da Bíblia, ele é baseado no nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, que nesse trimestre, como sempre, está imperdível. O tema, a missão de Deus, a minha missão. Deus tem uma missão para você. E aqui nesse guia você vai descobrir esse tema ao longo de todo esse trimestre, totalmente fundamentado na Bíblia. Pastor Vinícius, como é que faz para adquirir esse material tão precioso que você fala tanto aí nas Lições da Bíblia? É muito fácil, é só você acessar cpb.com.br. A gente vai continuar aqui no tema que a gente iniciou no bloco anterior. A gente está falando sobre o profeta Jonas e as desculpas que o profeta ofereceu
para não ir cumprir a missão de pregar a cidade de Nínive, e extraindo, obviamente, lições para a nossa vida com os chamados que Deus tem para nós. Existem muitas ideias falsas, né, que nós podemos trazer para tentar justificar os nossos medos e as nossas vontades de não fazer aquilo que Deus espera. O que vocês destacariam? Pastor Mateus, às vezes a gente pode dizer assim, olha, eu não vou pregar em determinado lugar porque eu quero ficar incontaminado. Ali tem muitos pecadores, as pessoas são perversas e eu vou preservar a minha vida dessas pessoas. Está certo isso daí? Eu acho que a gente tocou isso umas semanas atrás, falando sobre essa ideia errônea de santidade. Quando estava falando de Abraão, da santidade no caminho, né? A gente tem essa percepção de que santidade é uma exclusão nossa do mundo, da realidade das pessoas, né? Então, a lição aqui na segunda-feira fala disso, né? Que é um mal entendido comum você achar que Deus quer que a gente se concentre na nossa própria salvação, ignorando as pessoas, como se salvação fosse uma energia que você vai acumulando, sabe? Você vai acumulando assim, tipo um femômetro, né? Você vai na fé, até você chegar no auge assim da fé, sabe? Então você vai chegando num auge e você fala, poxa, cheguei. Agora, estou salvão, entendeu? Então, a gente tem esse erro e a gente se esquece do que Jesus disse, né? Lá em João 17,15, quando ele fala, meu Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, se nós nos recolhermos e formos para o nosso casulo de santidade, perfeição e perfeccionismo, por exemplo, quem leva o Evangelho? Quem cumpre a grande comissão? Né? Quem que vai pregar o Evangelho a todas as pessoas? Então, a gente tem tanto medo de se contaminar com o mundo que a gente começa a cometer os mesmos erros daquelas pessoas na época de Cristo, no primeiro século, judeus do primeiro século, que era, eu não posso me contaminar com nada, então eu começo a colocar uma série de regras nos mandamentos para que eu não chegue na contaminação digamos assim. Então eu vou me afastando, colocando regras, isso me afasta de Deus, da sua lei de verdade e das pessoas, para eu não me contaminar com as pessoas. Entende? Aí eu vou vivendo a minha vida de santidade. E Jesus rompe isso. Enquanto aqueles líderes estavam tentando não se contaminar com as coisas, Jesus rompe. E Jesus vai para o meio das pessoas. E aí, dos pecadores, dos rejeitados. E ninguém era mais santo que ele. Ele é criticado por isso. Não é? Ninguém mais santo do que ele. E ele E ele vai lá. E aí acusam ele de quê? De que ele se envolve com pecadores, com publicanos. Por quê? Porque ele não tinha medo de se contaminar, porque ele sabia que aí volta aquela questão do propósito, ele sabia que ele não estava lá indo para compartilhar no sentido de viver aquela mesma vida, mas ele estava entrando naquela realidade para redimi-la. Amém. Literalmente, ele como luz no meio das trevas para expulsar as trevas. Amém. Exatamente isso daí. Pastor, eu quero destacar, se vocês me permitem, duas questõezinhas. A primeira, quando a gente avalia o termo santo, especialmente no Antigo Testamento, a gente pode traduzir como separado. Então Deus está dizendo, vocês são santos, vocês são separados. Esse separado é para propósito, não é separado para distanciamento. Muito legal eu essa santifico vocês, eu separo vocês para vocês cumprirem o propósito. Uma missão especial. Exatamente. Mas não para se afastar, perfeito. Não para se afastar. Isso aí. E o outro aspecto, que eu diria que pode ser uma armadilhazinha, é quando as pessoas dizem assim, não, mas Jesus ia para o meio dos pecadores e tudo mais. E é para a gente ir. Mas era necessário só um pouquinho de tempo para que os próprios pecadores dissessem, Ele está conosco, mas Ele não é igual a nós. Esse impacto de quem era Jesus era transformador. E eu estou mencionando isso porque alguns estão caindo na armadilha e dizem assim, mas se os meus amigos que eu quero salvar estão fazendo tal coisa, eu vou lá, eu vou fazer tal coisa que eu não deveria, mas eu estou ali porque...
Não é esse Quero o ponto. atrair eles, quero Não ganhar é as esse o graças ponto. deles. Tal. Jesus Exatamente. ia ao encontro e era só uma questão de tempo para que todos percebessem. Ele está conosco, mas ele não é igual a nós. Você sabe que nessa linha que você está colocando, que eu acho muito útil, certa vez eu ouvi uma palestra de um suposto teólogo que ele estava dizendo o seguinte: que se nós quisermos alcançar os jovens, nós temos que assistir todas as séries que os jovens assistem, André, todas, para a gente entender a linguagem e a cultura deles, porque senão você não consegue ter pontos de contato. E aí ele disse mais no pensamento dele, que essas séries, pode imaginar as piores que estão por aí, os games, todos os piores, as músicas, todas as não cristãs que existem por aí, que você tem que saber tudo isso, tem que ter tudo isso no seu repertório, porque Deus também se revela por meio da cultura, e essa cultura, os jovens estão nela, Deus está falando com eles a partir dessas coisas, e você que é um missionário precisa saber. Fiquei pensando, meu Deus do céu, onde ele encontrou isso na Bíblia? Porque está totalmente fora. A oração de Jesus que o Mateus mencionou: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Isto aqui, misericórdia. Como que eu vou ficar bebendo de uma fonte tão impura, né? Tão contaminada, sem me contaminar com ela? Talvez, Vinícius, olhando até isso que a lição nos está trazendo, tal pensamento pode ser um outro equívoco que a lição nos traz, de pensar que o cumprimento da missão depende de mim, daquilo que eu posso fazer, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro e tal, para ganhar. São os dois extremos, né? Alguns não cumprem a missão ou se esquivam dela pensando, não, eu não sou capaz, eu não tenho condições, isso não é para mim, isso é para o pastor que é o teólogo, isso é para o fulano que se preparou para isso, eu tenho dom para isso. E o outro extremo é, não, eu consigo. Eu sei. Eu tenho todos os métodos. Eu tenho os métodos, eu vou ler isso aqui, eu vou me assistir tudo isso daqui, aí eu vou saber a linguagem deles e tal. E então eu vou saber como falar com eles, vocês vão ver só, eu vou conseguir ganhar eles para Jesus, né? É a lei do pêndulo, né? São os extremos ali. Eu posso ler aqui, Deve. São 3 linhas no final da lição de segunda-feira, enfatizando, confirmando o que o André está dizendo. Plantamos sementes da verdade, mas só Deus converte o coração. Às vezes confundimos nosso papel com o de Deus, o que nos leva a encontrar desculpas para não testemunhar. Deus usou Jonas, mas somente ele, Deus, não Jonas, transformou Nínive. Se me permite, existe um princípio que eu acho que é importante resgatar aqui quando a gente pensa em missão, que tem a ver com esses pontos que a gente está falando, então devo fazer isso, assistir aquilo, coisa e tal, papá. Nós temos, para a gente poder falar com as pessoas, a gente precisa se contextualizar. Porque se eu não me contextualizo, eu não consigo comunicar na mesma linguagem Não dela. tem conexão. Exatamente. Então, a ideia da linguagem, a ideia da modulação da linguagem, ela é importante para que ele me entenda. Então, quando Jesus ia e caminhava com os pecadores, o pecador de forma geral, porque todo mundo era pecador, né? Menos ele, mas assim, quando ele caminhava com os pecadores, como diz na Bíblia, ele se contextualizava na linguagem com eles. Só que, aí vem a diferença. Essa é a linha negócio. tênue, né? Exatamente. Ele se contextualizava, mas ele marcava a diferença, porque ele não perdia a identidade dele. Então, foi aquilo que você falou. Ele entrava ali no meio, ele se encarnava naquela realidade, mas ele encarnava e resgatava, porque as pessoas que estavam ao redor viam que ele era diferente. Qual é o erro, na meu modo de ver, que algumas pessoas cometem hoje? Eu vou me encarnar, ou vou me contextualizar, apesar que há diferença nas duas palavras, mas colocando de forma geral aqui, eu vou me contextualizar naquele cenário, e aí, foi como você falou, eu me perco, porque eu me esqueço a identidade e esqueço o meu propósito pelo qual estou ali. Aí eu me envolvo naquela lama, vamos colocar assim, com todo respeito, mas eu me envolvo naquela situação e eu acabo vivendo aquela mesma coisa. Daqui a pouco eu estou tão perdido quanto os perdidos os quais eu me propus a levar à luz do Evangelho. É bem clara a Bíblia, nós somos vasos de barro. Deus escolheu apresentar o Evangelho por vasos de barro.
e os outros que estão para receber a mensagem também são vasos de barro. Nós não somos vasos de um material diferente, mas o conteúdo do vaso é o Evangelho. Eu acho que algumas É pessoas... a diferença que ela precisa ser marcada. Exatamente. Algumas pessoas elas também se perdem no fato de não perceberem a conexão que existe entre a forma, método, e o conteúdo, a mensagem. Nem toda mensagem é compatível com todo método. Nem toda linguagem pode comunicar toda a mensagem. Existem linguagens que elas são apropriadas para determinados conteúdos. Perfeito. Ok? Então, às vezes, as pessoas querem compartilhar o Evangelho eterno com uma linguagem nitidamente feita para compartilhar Outras o coisas, pecado. e você mancha a compreensão da própria verdade. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos pensar num extremo, tá? Uma dança bem sensual, nitidamente marcada como sensual. Aí agora eu pego essa dança e vou dizer, ó, aqui é para comunicar a salvação para as pessoas. Não existe como você fazer isso. Essa linguagem cultural aqui, ela está intimamente relacionada com um conteúdo que não é bíblico. E, ainda que você seja muito bem intencionado ao fazer isso, a pessoa que vai ser alcançada com esta linguagem na qual você está querendo transmitir o Evangelho, na mente dela vai vir uma associação. E o Evangelho não consegue chegar. Não entra. Isso que você está colocando é tão importante, eu acho, nesse momento da gente resgatar isso, porque o que, na verdade, é o grande movimento da contextualização, vamos dizer assim, o grande salto qualitativo da contextualização na leitura que eu faço, né? Na minha leitura aqui. Nós vamos nos aproximar das pessoas muito mais pelo interesse sincero e genuíno que nós nos demonstramos pela salvação delas, pela preocupação com elas, pelo carinho sincero de querer estar com elas e salvá-las, do que necessariamente por uma determinada forma. E a gente se preocupa demais com a forma. Eu vejo hoje pessoas se preocupando em querer mudar a forma, mas é só uma questão estética. Né? Estética no sentido bem filosófico do termo. Sim. É só uma questão de aparência. Mas a preocupação sincera pela salvação, pela redenção daquela pessoa, talvez não se apresente, que é o que está na nossa próxima lição quando fala de inconveniência. Por quê? Porque eu me preocupo tanto com você que eu vou me envolver para te salvar. E isso vai exigir de mim um sacrifício, que para mim é a palavra assim que hoje a gente fala, arrepia metade da população. Né? Você fala assim, você tem que se sacrificar, que não é por você, mas pelo outro, a pessoa já... Eu me lembro de uma ideia, quando a gente vai pensar em perdão e desculpa, por exemplo, você fala desculpa. Desculpa é o quê? Me tira a culpa. Então, tirar a culpa, eu estou simplesmente colocando de lado aquele problema. Quando eu falo de perdão, quando você vai falar para alguém assim, eu perdoo você, é um negócio muito mais profundo, parece que vai sair de lá dentro da alma. Eu perdoo você. É muito mais fácil falar assim, desculpa, foi mal aí, entendeu? Então, o sacrifício pelo irmão é o ato de perdão, muito mais do que simplesmente a desculpa, ou seja, não é só tirar a culpa. Quando eu perdoo o irmão, eu estou assumindo esse irmão em mim, ou seja, os erros dele, eu estou dizendo, não, os seus erros não vão ser pagos, digamos assim, em mim, eles terminam aí e eu, de certa forma, vou carregar esses erros seus porque morreu aqui. Então, eu estou recebendo esse perdão, ou melhor, estou dando esse perdão e estou cometendo esse ato de sacrifício pelo meu irmão. Ou seja, perdoar o irmão talvez seja o maior ato de sacrifício que a gente possa realizar, porque isso vai libertar o outro não só da culpa, mas vai libertar o outro dessa relação dele mesmo, nesse problema, e vai deixar com que esse outro cresça e exista e viva dentro de mim, porque eu o perdoei, o libertei e o tornei, agora sim, livre, para que ele possa ser meu irmão plenamente. Maravilhoso isso, né? Saber que Jesus nos dá a oportunidade, né, de
compartilhar com Ele o dom do perdão e sermos também bênçãos para as outras pessoas, né? O nosso programa vai fazer um rápido intervalo agora. Você sabe que o intervalo da Novo Tempo é uma bênção, você vai curtir esse intervalo, mas não se esqueça que a gente volta já já. E quando Jonas chega em Nínive, existem elementos na cosmovisão de Jonas, na estrutura que Jonas tem, que são elementos que não eram elementos bíblicos, apesar de Jonas ser um profeta de Deus, né? E a gente precisa sempre colocar a nossa cosmovisão, eu abro um parênteses aqui nisso. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e agora vamos continuar estudando com você a Palavra de Deus, apresentando a posição do profeta Jonas como símbolo também da nossa vida e lições aqui para nós. Mas antes, eu queria fazer uma recomendação especial para você, que é esse estudo bíblico que nós produzimos aqui na TV Novo Tempo, em nossa escola bíblica, para ajudar você. Esse estudo é muito especial, ele tem sido muito pedido pelos nossos telespectadores, as pessoas têm sido abençoadas por ele e eu gostaria que você também, telespectador do programa Lições da Bíblia, também fosse abençoado. Esse estudo da cura do pecado apresenta a solução divina para esse problema tão terrível que é o pecado, de forma muito didática, muito bonita, muito fácil de entender. Você vai poder passar por essa doutrina e outras da Bíblia que estão aqui retratadas e vai ser abençoado. Como é que você faz para ter esse material? Bom, esse aqui é um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança para você. Você sabe que os Anjos da Esperança enviam para cá seus recursos para financiar, entre outras coisas, materiais como esse. Então, nossa gratidão aos Anjos da Esperança. Então, você só tem que fazer o seguinte: mandar um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela, preencher um cadastro bem rapidinho e nós vamos enviar sem custo nenhum esse material para a sua casa, para abençoar a sua vida, tá certo? Vamos continuar conversando sobre a história do profeta Jonas e as desculpas que ele deu. Pastor Tavela, traz um pouquinho da história para a gente de novo, para a gente, a partir dela, continuar. Eu quero enfatizar mais uma vez que a história do profeta Jonas, no contexto da missão, é um espelho para nós. E é uma oportunidade maravilhosa para a gente ter esse encontro e tomar posse daquilo que Deus fez na vida do profeta Jonas, para que seja uma oportunidade de também cumprirmos o propósito de Deus em nós. A primeira coisa que eu quero destacar, na oração do profeta Jonas, quando ele estava no ventre do grande peixe, ele clamou a Deus pedindo: Senhor, por favor, me perdoa. E Deus é o Deus da segunda chance. É o título de uma música, inclusive. Deus é o Deus da segunda chance. Eu quero ler rapidinho aqui a maneira como Jonas se colocou em relação a isso. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Quando Deus ouviu a oração de Jonas, o perdoou, o restaurou, porque ele foi tirado lá do abismo, do ventre do peixe, e foi dado a ele o propósito para o qual Deus o chamou de novo. E ao mencionar isso, talvez tenha alguém nos acompanhando que consegue olhar para a sua história e dizer assim: olha, eu rejeitei o chamado de Deus. Então, quero dizer para quem está conosco acompanhando esse estudo, que o Deus maravilhoso que deu a Jonas a segunda chance estende para mim e para quem está nos ouvindo, para todos que estão aqui, esta segunda chance. O propósito de Deus permanece em pé e o chamado dele também permanece em pé. E agora ele foi vomitado pelo peixe e seguiu, agora ele está obedecendo, está indo para lá. Mas ele ainda não estava com o coração alinhado àquilo que Deus realmente esperava dele. Eu achei interessante que a lição usa uma frase: ele foi lá para pregar, olhando para Nínive na esperança de que Deus faria com Nínive o que fez com Sodoma e Gomorra. Ele falou assim: eu estou indo lá para anunciar o juízo de Deus e aquela cidade vai desaparecer. Mas como é que Deus estava olhando para aquela cidade? Aí vem o desafio, né? Quando Deus nos chama, a gente olhar para as pessoas para quem Ele está nos mandando pelos olhos dEle. E mais uma vez, aí a gente precisa destacar, Jonas certamente ele teria a excelente desculpa de que a missão dele era completamente inconveniente
ir para aquele lugar para levar um juízo de Deus, meu Pai do céu, não encaixa aqui. E a lição batendo nessa tecla. A nossa parte é cumprir o que Deus está dizendo. E os resultados pertencem a Deus. E um milagre completamente inesperado aconteceu. E quando eu falo em milagre, que é a especialidade de Deus, isso aqui ele estende para nós que nos envolvemos na missão. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse o seguinte: pastor, eu não vejo, sabe, as intervenções de Deus acontecendo nos dias de hoje. Se tem alguém que pensa dessa maneira, quero dar uma sugestão. Envolva-se na missão. Não tem caminho mais curto para a gente ver milagre, né? Ver milagres, experimentar as intervenções de Deus na nossa vida e na vida de pessoas. As transformações são verdadeiros milagres. O que aconteceu em Nínive pode acontecer hoje, acontece ainda hoje. Então, pastor, muito rapidinho aqui, nessa contextualização, a gente pode tirar lições maravilhosas, mas eu queria repetir, poxa vida, a história de Jonas, como missionário, é um espelho e eu posso me encaixar nisso aqui e desfrutar disso também. Estava pensando, Tavela, como Jonas errou e se distanciou de Deus. Número 1, né? Agradeço a Deus porque Deus não é como a gente, né? Amém. Porque se fosse qualquer um de nós ir lá no ventre do peixe orando, agora... Aguenta, hein? Aguenta, né? Tipo assim, desculpa, né? Te lasca, né? Tipo assim, você fez tudo errado. Mas Deus ouviu a oração dele, Deus o perdoou e Deus, como você falou, deu a segunda chance, né? E a gente pode ir, acho que até um pouco mais além. O nosso Deus é o Deus das muitas chances, né? Muitas. Ele tem milhares de segundas chances, né? Sim. E interessante que a história de Jonas é Deus trabalhando com Jonas e Deus trabalhando com Nínive. E Deus revelando para Jonas que, de certa forma, ele era semelhante também aos ninivitas. Porque quando Deus perdoa os ninivitas, aí Jonas vem e diz assim: ah, Senhor, não é isso que eu disse? Né? Puxa vida, eu já me adiantei, né? O Senhor é um Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, etc, etc, etc. Bom, quer dizer que Deus podia ser bondoso, compassivo, tardio em irar-se com ele, com Jonas, mas com Nínive não? Quem é esse Deus de Jonas, né? Ou para Jonas? Então, a resposta de Deus para Jonas e a resposta que Deus dá para Nínive é a resposta de um Deus misericordioso, bondoso, compassivo e sempre focado na missão de salvar. Seja um indivíduo, seja uma nação, e o amor dele transborda tudo, né? Até mesmo sobrepuja a sua justiça, né? Quando ele se revela a nós, né? O povo ele tinha que morrer por ser completamente pecador, injusto e tudo mais, mas eu aceito receber, né? O pedido de perdão e eu os perdoo, me sacrifico por isso e louvado seja esse Deus. Amém. É bom lembrar uma coisa, que Nínive é a capital da Síria. E a Síria está na lista daqueles impérios que oprimiram Israel e Judá ao longo da história. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, é aquela lista de bestas e de monstros. E é curioso o fato de o texto mostrar que Jonas foi engolido por um grande peixe. A expressão hebraica original aqui remete aos termos utilizados para os grandes monstros que simbolizam os grandes impérios. Então há uma conexão aqui. Além disso, o texto na oração diz que ele foi até o abismo, que é o local de onde o próprio Apocalipse diz que emergem essas grandes bestas. Olha que coisa interessante desses grandes monstros, né? O Jonas, ele estava fugindo do monstro assíria, da besta assíria. E ele acabou entrando... Sendo engolido por esse grande animal. No sentido, talvez o texto possa sugerir a ideia de que Jonas não estava querendo ir para lá para se ver incontaminado, para não se... né? Mas, no fundo, ele estava totalmente envolvido por essa ideologia assíria de maldade, de perversão, ou de, sabe, esse pensamento de não me preocupar com o outro e de querer se colocar no próprio lugar de Deus. A própria cosmovisão, né, de Jonas, né, que eu acho que é um tema importante que a lição traz, né. A gente fala de Jonas, né, Jonas profeta e tudo, conhecido,
mas assim, a cosmovisão de Jonas, as ações de Jonas denunciam a sua cosmovisão, né? Ou seja, ao invés dele ter uma percepção de salvação e de sacrifício pelo outro, ele demonstra querer a destruição do outro, né? Ou seja, que Deus não fosse misericordioso, e ao mesmo tempo dele também se preservar, né? E ele foge para o outro lado, né? Porque a missão, ela coloca as cosmovisões em choque, né? E quando Jonas chega em Nínive, existem elementos na cosmovisão de Jonas, na estrutura que Jonas tem, que são elementos que não eram elementos bíblicos, apesar de Jonas ser um profeta de Deus, né? E a gente precisa sempre colocar a nossa cosmovisão, eu abro um parênteses aqui nisso, pelo filtro da Bíblia. Amém. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a Bíblia precisa filtrar minha cosmovisão. Então, Jonas chega, apesar de toda a cultura hebraica que ele tem, coisa e tal, mas ele chega lá, ele toma um choque sobre salvação, sobre misericórdia, sobre perdão de Deus. E os ninivitas, a mesma coisa, né? Então, porque a cultura deles é aí, né, bem mais complexo. A Bíblia vem, quando entra, você vê que eles, né, há toda uma mudança na vida das pessoas, porque a Bíblia vai confrontando essa questão da cosmovisão. Onde está o poder da missão que proporcionou toda a conversão de uma cidade, né? É a Você imagina, quem foi o profeta com maior resultado de missão, se não Jonas? Sim. Que era um indivíduo teimoso. Uma cidade inteira, né? Uma cidade. Não, e os barqueiros. Exato. Os barqueiros antes, E os barqueiros, tipo assim. Perfeito, é isso mesmo. Então, o sucesso da missão está completamente nas mãos de Deus. E isso é fantástico. Deus pode usar qualquer um de nós, né? A despeito de nós mesmos, né? Assim como usou Jonas, e a despeito de ser quem ele era, com as dificuldades que ele tinha, um coração difícil de lidar, mesmo nos seus diálogos com Deus ali, e Deus dizendo assim, não, eu vou usar você, eu estou te salvando, Amém. e o resultado está comigo. Nós 4 somos pregadores, e aqui Jonas está dando para a gente uma lição também, em termos da importância da pregação profética e escatológica. Que se você fizer uma análise do sermão de Jonas, que está aí, de juízo. é uma mensagem de juízo. Um chamado, exatamente. 40 dias e a cidade será subvertida. Observa que há até um time aí, sabe? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Você tem um time para isso, entende? É um momento, uma data, exato. início de um tempo do fim específico. Não é interessante quando a gente olha para hoje, né, você colocando isso, né? Às vezes a gente acha que a mensagem que a gente tem que apresentar para que as pessoas aceitem é uma mensagem esvaziada. Existencialista, né? Exatamente, é esvaziada do chamado de Deus, dizendo, olha, o tempo é curto. Exato. Né? O mundo está caminhando para o seu fim, eu vou voltar. Só uma explicação sobre, a gente vai usando a palavra cosmovisão, acho que é importante, só para a gente poder esclarecer para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Você vai encontrar várias definições de cosmovisão, mas basicamente cosmovisão é a forma como você vê o mundo, né? São as estruturas que estão dentro de você que te permitem olhar o mundo e como você vai entender esse mundo, né? Isso tem a ver com a cultura, onde você viveu, os valores, enfim, uma série de coisas, tem camadas disso, cosmovisão está ali, mas basicamente essa forma, eu gosto de dizer o seguinte, são os óculos com os quais você coloca e você enxerga o mundo. Agora, eu vou defender Jonas rapidinho aqui, porque eu acho que ele consegue? eu acho que não, porque eu acho que se fosse eu, talvez pensasse como ele também, sabe? Verdade. Você sabia que 100 anos depois dessa pregação, os ninivitas foram lá e os assírios foram lá e destruíram o reino do norte. Jonas, ele era um profeta da corte, do rei Jeroboão II. Ele vivia num palácio, dando uma profecia boa aqui ou ruim ali e tal, mas estava tudo certo. Ele queria preservar o reino dele e ele sabia que o mal vinha de lá, e era de lá que vinha. O que eu vou fazer lá? Eles vão destruir meu povo. Eu quero que Deus mais exploda aquele pessoal lá. Entende? Então ele... Estou defendendo entre aspas, tá? Então ele tinha, digamos assim... Ele tinha motivos. As intenções dele não eram ruins, digamos assim, né? É verdade. Vai lá. A lição... Eu fiquei encantado com a construção da história de Jonas, porque a lição desta semana
termina falando de um outro profeta e aí trazendo para nós aí um espelho maravilhoso que é o profeta Isaías. Não que Isaías fosse um homem sem mácula, não é nada disso, mas a maneira como ele teve o encontro com Deus. Isso aqui está relatado em Isaías capítulo 6. A maneira como ele teve o encontro com Deus, o chamado dele, tem um ponto aqui que a gente precisava trazer de convergência para Jonas. Isaías, ele relata, ele foi até o templo, ele viu o Senhor, teve um encontro com o Senhor, ele olhou para ele mesmo, viu a sua condição, e agora ele é chamado por Deus a olhar para o povo pelos olhos de Deus. Jonas teve um encontro com Deus. Ele chegou a olhar para ele mesmo, né, naquela situação lá do barco, reconhecendo que todo mal era pela infidelidade dele. Mas ele não conseguiu dar esse outro passo de atender o chamado de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós para salvar? E o profeta Isaías terminou dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, para todos nós, a gente pega a história de Jonas, a história do profeta Isaías, o desafio é olharmos para os nossos semelhantes pelos olhos de Jesus. E aí a gente vai conseguir levar a mensagem com o poder da palavra, mas com o coração de Jesus, pelos olhos de Jesus. Muito bom. Deus seja louvado. Esse é o chamado de Deus para nós também. Olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. E aí nós vamos enxergar pessoas que poderão estar no reino de Deus. E nós seremos movidos a fazer alguma coisa para ajudá-las a chegar lá. Esse chamado é para você. E esse chamado está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.